Você está passando por uma crise dentro do seu casamento e não vê mais saída? Então esse vídeo é para você. Assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que se você aplicar todos os ensinamentos que eu te trazer, o seu casamento ele vai começar a funcionar e andar para frente nos primeiros 30 dias. Antes da gente começar o vídeo, curta, comente e se inscreva no canal. A sua inscrição ela é muito importante para a gente poder continuar a criar conteúdo para você, para ajudar na sua vida pessoal. Agora, bora para mais um vídeo. Fala pessoal, meu nome é Thiago e estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre um assunto muito importante que é casamento. Tem muito casamento por aí que está em crise e a gente tem visto cada vez mais no mundo que os divórcios têm aumentado. E infelizmente isso tem se agravado inclusive dentro dos casamentos cristãos. E como que a gente pode estar melhorando o nosso casamento? Primeiramente, entendendo que o culpado do nosso relacionamento não ir para frente somos nós mesmos. Nós somos os responsáveis por fazer a pessoa que está ao nosso lado feliz. E muitas vezes negligenciamos esse dever, essa responsabilidade que o próprio Deus nos deu. Então, como é que a gente consegue melhorar a nossa situação? Primeiro, entender que nós temos uma responsabilidade de fazer o nosso cônjuge mais feliz. O nosso objetivo, tanto do homem quanto da mulher, é entender que a vontade do nosso cônjuge é mais importante do que a nossa própria vontade. A felicidade do nosso cônjuge é mais importante do que a nossa própria felicidade. Nós temos uma responsabilidade de fazer a pessoa que está ao nosso lado feliz. Muitas vezes entramos num casamento querendo ser felizes, quando na verdade o nosso casamento ele foi instituído por Deus para que fizéssemos a pessoa que está ao nosso lado feliz. Não significa que nós não seremos felizes nesse casamento, mas significa que se os dois tiverem a mesma mentalidade, o nosso casamento tende a ser mais feliz. Então a primeira coisa, quem mais importa dentro do nosso relacionamento não somos nós mesmos, mas o nosso cônjuge. Levando isso em consideração, precisamos separar um pouquinho as nossas responsabilidades. Homem, você é chamado a amar a sua esposa de uma forma especial. Você é chamado a amar a sua esposa com a mesma intensidade que Jesus amou a sua igreja. E Jesus amou a sua igreja de uma forma muito intencional e intensa. Jesus amou a sua igreja de tal forma que se entregou por ela. Ele morreu por ela numa cruz para pagar os seus pecados, para que ela fosse santificada. E da mesma sorte, você deve fazer a mesma coisa pela sua esposa. Talvez você não precisa morrer como Jesus morreu numa cruz, mas talvez você precise sacrificar algumas coisas da sua vida em prol da sua esposa. Talvez você precise sacrificar o seu trabalho ou parte do seu trabalho. Talvez você precise sacrificar algumas amizades. Talvez você precise sacrificar o seu lazer ou a forma como você tem o seu lazer. Alguns desejos pessoais em prol do desejo e da alegria da sua esposa. Da mesma sorte, você, mulher, é chamada a amar o seu marido de uma forma especial também. Enquanto o marido é chamado para te amar da mesma forma como Jesus amou a sua igreja, você é chamada a amar o seu marido da mesma forma como a igreja ama a Cristo. E a igreja demonstra o seu amor a Cristo através da submissão. E calma lá, não precisa ficar assustada com essa parte, tá bem? Porque a submissão bíblica, ela talvez seja completamente diferente da concepção que você teve até hoje. A submissão bíblica, ela é atrelada a um homem que se chama Jesus, que fez tudo por sua igreja, onde servir a Cristo é um prazer, é uma alegria e é um deleite para nós. Servir a Cristo é a melhor coisa que nós podemos fazer. E Ele sim é o noivo que nunca vai nos decepcionar, que nunca vai fazer algo contra nós. É aquele que sempre quer o nosso bem e é aquele que sempre estará do nosso lado, nos ajudando e nos abençoando nos momentos em que mais precisamos. Então você é chamada a ter o mesmo nível de submissão ao seu marido, enquanto o seu marido te amar da mesma forma como Cristo ama a sua igreja. Entendeu que existe uma contrapartida? Claramente nós, como humanos, não devemos buscar essa contrapartida, porque como eu falei anteriormente, nós somos chamados a amar o nosso cônjuge independentemente se ele nos ama. Nós temos esse dever de fazer a pessoa feliz, porque ela importa mais do que a nós mesmos. Quando compreendemos essa visão de que a nossa esposa, de que o marido, ele tem mais importância do que a mim mesmo, nós tendemos a fazer essa pessoa mais feliz. Quanto mais feliz essa pessoa está, mais dentro da vontade de Deus nós estamos, que nós estamos cumprindo aquilo que Jesus cumpriu. Jesus, ele viveu em prol do próximo. Jesus serviu em vez de ser servido. Quando nós entendemos essa visão de servir ao próximo, o nosso casamento ele tende a ser mais harmonioso. Então, segunda coisa, sirva um ao outro, que os desejos do outro esteja à frente dos seus próprios desejos. Mas além disso, a gente precisa ter uma compreensão certa de qual é o propósito dentro do casamento. O casamento tem um propósito de glorificar a Deus. Se nós precisamos glorificar a Deus, uma terceira pessoa precisa estar dentro do nosso casamento. E não é um adultério. O que eu estou falando é de
de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele precisa estar no centro da nossa vida conjugal. Caso contrário, o nosso casamento tende a entrar ao fracasso. Não tem como sermos felizes em nosso casamento se Jesus não estiver dentro, porque ele é a fonte de toda a felicidade. Então nós precisamos colocar Jesus na posição que ele merece estar, no centro do nosso casamento. Logo, você, marido, tem o dever de levar a sua esposa para mais perto de Cristo, não apenas a sua esposa, mas também os seus filhos. Você, marido, deve ser o líder espiritual dentro da sua casa. Não apenas o líder espiritual, mas o líder em várias outras questões. Você é aquele que é chamado por Deus como responsável da sua família, e você deve tomar as decisões necessárias e importantes. Nós estamos vivendo uma era onde os homens têm se esquivado das suas responsabilidades. Mas lembre-se que caso você esteja fazendo isso, você está em pecado, e isso vai com certeza levar o seu casamento ao fracasso. Lembre-se que você é um líder dentro do seu lar, então haja como um líder. Mulher, talvez você esteja exercendo a posição de líder dentro da sua casa. Lembre-se que você não é chamada para ser líder, mas liderada pelo seu marido, desde que o seu marido seja um bom líder. Então, você precisa sim dispensar esforços para que o seu marido se torne um líder melhor, para que ele possa liderar você e a sua família. Se você cumprir essa função como esposa, com certeza o seu casamento será mais feliz. Lembre-se de que você tem uma responsabilidade com Cristo. Busque a Deus para que o seu marido também busque a Deus. Ore por ele, caso ele não tenha temor a Deus, para que um dia Deus toque em seu coração e ele comece a se tornar esse homem que você tanto deseja que ele seja. Então, um casamento saudável, ele precisa colocar Cristo dentro do seu relacionamento. Se você ler a Bíblia, orar regularmente, ir para a igreja com sua esposa e seus filhos, você tende a ter um casamento mais feliz. Pratique todas essas orientações que eu te disse, à luz da palavra de Deus. Se você quer saber todas as fontes, está lá em Efésios capítulo 5, dos versos 22 em diante. Leia você junto com a sua esposa, leia você junto com o seu marido, e compreenda qual que é a chave da alegria e a felicidade dentro do seu casamento. Jesus precisa estar no centro. Faça isso e o seu casamento em menos de 30 dias será melhor. Gostou do vídeo? Não se esquece de se inscrever, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho, porque isso vai nos ajudar demais. Que Deus te abençoe e até a próxima.